Imagine receber uma mensagem do seu próprio pai, no momento mais delicado da sua vida, dizendo: não aparece no funeral da sua mãe. Nenhuma explicação. Nenhum motivo aparente. Apenas uma ordem seca, fria, impossível de ignorar. O que você faria? Obedeceria? Ignoraria? Ou tentaria descobrir a verdade por trás dessas palavras tão duras? Eu só respondi: entendido. Mas, naquele instante, minha cabeça foi invadida por perguntas sem resposta. Por que meu pai não queria que eu me despedisse da minha mãe? O que estava acontecendo naquela família que eu achava conhecer tão bem? Antes de mergulhar nessa história surpreendente, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe desse drama familiar que vai mexer com você. Enquanto o relógio corria para o dia do funeral, cada minuto parecia carregar um peso insuportável. O silêncio do meu pai era tão ensurdecedor quanto a ausência da minha mãe. E, no fundo, eu sabia, alguma coisa muito errada estava prestes a ser revelada. Mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o que eu estava prestes a descobrir. O que pode levar um pai a afastar a própria filha do adeus final à mãe? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais chocante do que você imagina. Naquela manhã, o sol ainda nem havia tocado a janela do meu quarto quando meu celular vibrou. Era cedo demais para qualquer mensagem, mas o nome que apareceu na tela fez meu coração gelar: pai. Não era comum ele me mandar mensagens, ainda mais depois de tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Abri o WhatsApp com as mãos trêmulas e li apenas uma frase: não aparece no funeral da sua mãe. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Por um instante, achei que era algum tipo de engano, uma mensagem enviada para a pessoa errada. Mas não. Era para mim. Meu pai, o homem que sempre me ensinou a respeitar a família acima de tudo, agora me proibia de dar o último adeus à minha mãe. Senti uma mistura de raiva, tristeza e confusão. O que poderia justificar tamanha frieza? Respirei fundo e, sem saber o que responder, digitei apenas: entendido. Foi a única palavra que consegui escrever, mesmo que minha mente estivesse borbulhando de perguntas. Por que ele estava fazendo isso comigo? Será que minha mãe sabia que nosso relacionamento tinha chegado a esse ponto? Ou havia algo mais, algo que eu ainda não sabia? Passei o resto do dia tentando encontrar sentido naquela mensagem. Relembrei nossas últimas conversas, os olhares trocados durante os jantares silenciosos, as brigas abafadas pelo orgulho. Tudo parecia tão distante agora, como se eu estivesse assistindo à minha própria vida de fora. A dor da perda da minha mãe se misturava ao choque da rejeição do meu pai, criando um vazio impossível de preencher. Tentei ligar para ele, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. Mandei mensagens, e todas ficaram com apenas um tique. O silêncio dele era uma resposta ainda mais cruel do que qualquer palavra dura. Eu me sentia sozinha, abandonada, como se tivesse sido expulsa da minha própria família sem direito à defesa. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto escuro e me perguntei: será que algum dia eu descobriria o verdadeiro motivo por trás daquela mensagem? Ou seria obrigada a conviver para sempre com esse mistério doloroso? Mas foi então que, ao vasculhar uma gaveta antiga do meu quarto, encontrei algo que poderia mudar tudo: uma carta da minha mãe, escrita anos atrás, mas nunca enviada. O que estaria escrito naquela carta? A carta estava amarelada pelo tempo, dobrada com cuidado, como se tivesse sido guardada para um momento especial ou talvez, para nunca ser encontrada. Meus dedos tremiam enquanto deslizavam pelo papel, sentindo o peso de cada palavra ainda não lida. O silêncio do quarto era absoluto, interrompido apenas pelo som do meu próprio coração batendo acelerado. Antes de abrir a carta, hesitei. E se ali estivesse a resposta para tudo? Ou pior, e se não houvesse resposta alguma, apenas mais perguntas? Respirei fundo e, com um misto de medo e esperança, comecei a ler. Minha querida filha. Se um dia você encontrar esta carta, é porque algo muito importante aconteceu. Quero que saiba que tudo o que fiz foi para proteger você. Há segredos que não pude compartilhar enquanto estava viva, mas espero que um dia você entenda. As palavras da minha mãe, tão delicadas e ao mesmo tempo tão carregadas de mistério, me fizeram chorar. Ela falava de escolhas difíceis, de situações que fugiam ao seu controle, de dores que preferiu carregar sozinha. Mas, acima de tudo, ela pedia perdão.
Perdão por não ter sido completamente honesta, por ter escondido parte da verdade, por ter me afastado de coisas que, segundo ela, poderiam me machucar. A carta terminava de forma abrupta, como se ela tivesse sido interrompida antes de concluir seu pensamento. Não havia detalhes, nomes ou datas. Apenas um aviso: confie nos seus instintos. Nem tudo é o que parece. Dobrei a carta com cuidado, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Minha mãe estava tentando me dizer algo, mas o quê? Por que ela sentiu a necessidade de me proteger? E do que, exatamente? Naquela noite, o silêncio da casa ficou ainda mais pesado. O vazio deixado pela ausência da minha mãe parecia crescer, preenchido agora por uma curiosidade dolorosa. Eu precisava saber mais. Precisava entender o que estava acontecendo na minha família. E, acima de tudo, precisava descobrir por que meu pai queria me manter longe do funeral. Foi então que, ao mexer em uma caixa de fotos antigas, encontrei uma imagem que nunca tinha visto antes: meus pais, abraçados, ao lado de uma mulher desconhecida. Atrás da foto, uma única palavra escrita à mão: desculpa. Quem era aquela mulher e por que minha mãe escreveu a desculpa na foto? A fotografia parecia ter sido tirada em um momento feliz, mas havia algo estranho no olhar dos meus pais. Eles sorriam, mas seus olhos denunciavam um certo desconforto, quase como se estivessem tentando esconder algo. E aquela mulher ao lado deles? Ela parecia familiar, mas não conseguia lembrar de tê-la visto antes. A palavra desculpa escrita atrás da foto me deixava ainda mais inquieta. Passei horas encarando aquela imagem, tentando desvendar o mistério. Quem era ela? Por que minha mãe sentiu a necessidade de pedir desculpas? E, principalmente, o que isso tinha a ver com a ordem do meu pai para eu não ir ao funeral? Resolvi investigar. Liguei para minha tia, irmã da minha mãe, esperando que ela pudesse me dar alguma pista. Quando atendeu, sua voz estava rouca, marcada pelo choro recente. Falei sobre a carta, sobre a foto, e perguntei diretamente: quem é essa mulher? Houve um silêncio do outro lado da linha, longo o suficiente para me deixar ainda mais ansiosa. Você encontrou a foto, não é? Ela finalmente disse, com um tom de resignação. Sua mãe sempre teve medo de que esse dia chegasse. Aquela mulher, ela foi muito importante para nossa família, mas também trouxe muita dor. Minha tia não quis dizer mais nada pelo telefone, mas sugeriu que eu fosse até sua casa. Tem coisas que você precisa ver com seus próprios olhos, ela afirmou antes de desligar. Aquilo só aumentou minha sensação de que havia um segredo muito maior do que eu imaginava. Enquanto me preparava para sair, notei que meu pai havia visualizado minhas mensagens, mas continuava sem responder. Era como se ele estivesse me observando à distância, controlando tudo sem dizer uma palavra. O clima de tensão era quase insuportável. No caminho para a casa da minha tia, minha cabeça fervilhava de perguntas. Será que aquela mulher era uma antiga amiga? Uma parente distante? Ou talvez alguém que havia causado uma ruptura irreparável na nossa família? Eu precisava saber. Precisava entender por que minha mãe escreveu a desculpa e por que meu pai queria me afastar de tudo isso. Ao chegar, minha tia me recebeu com um olhar preocupado. Sem dizer uma palavra, ela me levou até um cômodo trancado há anos. Lá dentro, havia uma caixa cheia de diários antigos da minha mãe. O que estaria escrito nesses diários? A caixa estava coberta de poeira, como se ninguém a tocasse há muito tempo. Minha tia a colocou sobre a mesa com cuidado, olhando para mim como quem entrega um segredo perigoso. Sua mãe escreveu nesses diários durante anos. Ela sempre dizia que, se um dia você precisasse entender o passado, era ali que encontraria as respostas. Abri o primeiro caderno, sentindo o cheiro do papel envelhecido. As primeiras páginas falavam de momentos felizes, meu nascimento, minhas primeiras palavras, viagens em família. Mas, conforme avançava, o tom das palavras mudava. Minha mãe escrevia sobre noites insones, discussões silenciosas com meu pai e uma presença constante que a atormentava, a tal mulher da foto. Ela voltou, dizia uma das entradas. Achei que nunca mais haveria, mas agora está tudo diferente. Não sei se consigo proteger minha filha dessa vez. Continuei lendo, cada frase mais tensa que a anterior. Descobri que aquela mulher, chamada Helena,
havia sido uma amiga muito próxima da minha mãe no passado. As duas eram inseparáveis, até que algo aconteceu, algo que minha mãe nunca descreveu claramente, mas que mudou tudo. Depois desse evento misterioso, Helena desapareceu por anos, até retornar de repente, trazendo consigo lembranças dolorosas e ameaças veladas. Em uma das últimas páginas, minha mãe escreveu: "Se um dia minha filha descobrir tudo, espero que ela me perdoe. Eu só queria protegê-la de uma verdade que pode destruir qualquer um." A cada linha, a sensação de que minha família escondia algo terrível só aumentava. Eu precisava saber mais sobre Helena, sobre o que realmente aconteceu entre ela e meus pais. Mas, antes que pudesse terminar de ler todos os diários, minha tia me interrompeu, com um rosto pálido de preocupação. "Tem alguém lá fora?" ela sussurrou, olhando pela janela. "Acho que é melhor você se esconder." Meu coração disparou. Quem poderia estar nos vigiando? E por quê? A tensão no ar era quase palpável. Minha tia apagou as luzes e me puxou para trás de uma cortina pesada, onde mal conseguíamos respirar. O som de passos do lado de fora da casa ecoava pelo corredor, cada vez mais próximos. O medo me paralisava, mas também alimentava minha determinação. Eu precisava saber a verdade, custasse o que custasse. Enquanto esperávamos, minha tia sussurrou: "Helena nunca aceitou o fim da amizade com sua mãe. Ela voltou para cobrar uma dívida antiga, algo que sua mãe nunca conseguiu contar para ninguém." Antes que pudesse perguntar mais, ouvimos uma batida forte na porta. Alguém tentava entrar. O tempo parecia se arrastar. Os passos foram ficando mais distantes até desaparecerem. Respiramos aliviadas, mas sabíamos que aquilo era só o começo. Minha tia me entregou um envelope lacrado, com o nome da minha mãe escrito à mão. "Ela pediu para te dar isso se um dia você viesse atrás das respostas." Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia uma carta e uma chave pequena, enferrujada. A carta dizia: "Se você está lendo isso, é porque chegou a hora de saber a verdade. Use a chave para abrir a caixa azul no sótão da casa onde você cresceu. Lá está tudo o que precisa saber sobre Helena, sobre mim e sobre o segredo que destruiu nossa família." Minha cabeça girava. O que poderia estar escondido naquela caixa azul? E por que minha mãe guardou esse segredo durante tantos anos? Olhei para minha tia, que apenas assentiu, como se dissesse: "Vá. Você precisa fazer isso." Antes de sair, decidi deixar todos os diários com minha tia. Eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Peguei a chave, a carta e respirei fundo, pronta para encarar o passado de frente. Mas, ao sair da casa da minha tia, percebi que estava sendo seguida. Um carro preto, de vidros escuros, avançava lentamente atrás de mim pela rua deserta. O que eu faria agora? Quem estava me seguindo? E o que encontraria na caixa azul do sótão? Se você está tão intrigado quanto eu, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação dessa história. O aviso da irmã de Helena ecoava na minha mente enquanto eu, finalmente, encontrava a caixa azul no canto mais escuro do sótão. O objeto parecia comum, mas agora carregava um peso quase insuportável. A mulher me observava com um olhar misto de pena e preocupação, como se já soubesse o que eu estava prestes a enfrentar. Com as mãos trêmulas, encaixei a chave na fechadura enferrujada. O clique metálico soou como um trovão no silêncio do sótão. Abri a tampa devagar, sentindo o cheiro forte de papel antigo e algo mais, indefinível, como o passado se materializando diante de mim. Dentro da caixa, encontrei uma coleção de cartas, recortes de jornais, fotos e um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Peguei o envelope primeiro, sentindo o coração disparar. Nele, estava escrito: "Para minha filha, quando a verdade for necessária." Abri o envelope e comecei a ler a carta de minha mãe. Ela confessava um segredo guardado por décadas. Helena não era apenas uma amiga, mas sua meia-irmã, fruto de um relacionamento proibido de meu avô. A rivalidade entre elas começou cedo, marcada por ciúmes, mágoas e disputas por atenção. Quando minha mãe conheceu meu pai, Helena tentou se aproximar, mas algo aconteceu, um acidente, nunca explicado, que afastou as duas para sempre. Minha mãe relatava que Helena sempre a culpou por tudo de ruim que aconteceu em sua vida.
Quando Helena reapareceu, ameaçou revelar segredos antigos, incluindo detalhes sombrios sobre meu pai e sua ligação com a família dela. Por medo, minha mãe se afastou de todos, inclusive de mim, tentando me proteger de uma verdade que poderia destruir nossa família. Entre os recortes de jornal, encontrei uma notícia sobre um incêndio misterioso na juventude das duas irmãs, que deixou marcas profundas em ambas. Fotos mostravam minha mãe e Helena ainda adolescentes, sorrindo, antes de tudo desmoronar. Olhei para a irmã de Helena, que agora chorava silenciosamente. Por que ninguém nunca me contou nada disso? Perguntei. Ela respondeu com a voz embargada, porque sua mãe achou que o silêncio era a única forma de te proteger. Mas agora, com ela se foi, a verdade precisa vir à tona. Antes que eu pudesse reagir, ouvimos um barulho forte vindo do andar de baixo. Portas se abrindo, vozes alteradas. Meu pai havia chegado em casa e ele não estava sozinho. O que ele faria ao me encontrar ali, com todos os segredos expostos? O som das vozes subindo as escadas era ensurdecedor. Meu pai entrou no sótão com passos firmes, acompanhado por dois homens que eu nunca tinha visto antes. Seu olhar, antes tão familiar, agora era duro, quase ameaçador. Por um momento, o tempo pareceu parar. Eu, com a caixa azul aberta aos meus pés, a irmã de Helena ao meu lado, e ele, parado na porta, como se estivesse diante de um tribunal. O que você pensa que está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de raiva. Eu respirei fundo, tentando controlar o medo. Descobrindo a verdade. A verdade que você e a mamãe esconderam de mim a vida inteira. Meu pai olhou para a caixa, depois para mim. Por um instante, vi tristeza em seus olhos, mas logo ele se recompôs. Tem coisas que você não entende, filha. Coisas que não deveriam ser desenterradas. Eu mereço saber. Gritei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Por que a mamãe me afastou de Helena? Por que você não queria que eu fosse ao funeral dela? Ele hesitou, mas então se aproximou, afastando os homens com um gesto. Porque eu estava tentando te proteger. Sua mãe e Helena, elas nunca conseguiram superar o passado. E eu fiz parte desse passado sombrio. A irmã de Helena interveio, a voz trêmula, ela já sabe de tudo, Henrique. Não adianta mais esconder. Meu pai se ajoelhou diante de mim, pegando minhas mãos entre as dele. Eu amei sua mãe, mas também fui responsável por muita dor. O incêndio, o afastamento, tudo isso foi consequência de escolhas erradas, de segredos que fugiram do controle. Quando sua mãe morreu, Helena prometeu que destruiria tudo o que restou da nossa família. Eu achei que, afastando você, estaria te protegendo dela, e de mim mesmo. O peso das palavras dele caiu sobre mim como uma avalanche. Pela primeira vez, vi meu pai vulnerável, despido de toda a autoridade que sempre carregou. Mas, antes que eu pudesse processar tudo, um dos homens que o acompanhava se aproximou, segurando uma pasta preta. Está na hora, Henrique, disse ele, com um tom ameaçador. Meu pai se levantou, hesitante, e olhou para mim uma última vez. Me perdoe, filha. Mas agora, não depende mais de mim. O que havia naquela pasta preta? E quem eram aqueles homens que pareciam controlar meu pai? O homem segurando a pasta preta tinha uma postura rígida e um olhar frio. Ele a colocou sobre uma mesa velha do sótão, abrindo-a com o estalo seco. De dentro, tirou uma pilha de documentos, fotos e um gravador antigo. O silêncio era absoluto, todos atentos ao que viria a seguir. Chegou a hora de você saber tudo, disse o homem, encarando meu pai. Não há mais como fugir. Meu pai parecia derrotado. Ele assentiu, e o homem apertou o play no gravador. Uma voz feminina, rouca pelo tempo, começou a falar. Era Helena. Se você está ouvindo isso, é porque finalmente decidiram parar de mentir. Eu nunca quis vingança. Só queria justiça. O incêndio que destruiu nossa família não foi um acidente. Foi uma tentativa desesperada de esconder um segredo ainda maior, o envolvimento do seu pai com pessoas perigosas, que usavam nossa casa para negócios ilícitos. Quando tentei denunciar, fui silenciada. Sua mãe, para me proteger, se afastou de mim. Mas o preço foi alto demais. As palavras de Helena ecoavam como um soco no estômago.
Meu pai abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fiz parte disso. Fui covarde. Deixei que sua mãe carregasse a culpa sozinha. O homem tirou mais documentos da pasta, contratos, fotos de reuniões secretas, registros bancários. Tudo ligava meu pai e meu avô a uma rede de corrupção que, durante anos, usou nossa família como fachada. O incêndio foi um aviso, uma ameaça para que Helena ficasse em silêncio. Ela sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. A irmã de Helena, ainda ao meu lado, explicou em voz baixa: sua mãe tentou romper com tudo isso, mas era tarde demais. Ela só queria que você tivesse uma vida normal, longe desse passado sujo. Eu me sentia sufocada, como se o ar tivesse sumido do sótão. Toda a minha história, tudo o que eu acreditava sobre minha família, estava desmoronando diante dos meus olhos. O silêncio foi quebrado pelo homem da pasta. Agora que você sabe, precisa decidir o que fazer. Pode tornar tudo público, buscar justiça, ou manter o segredo e tentar reconstruir sua vida. Olhei para meu pai, para a irmã de Helena, para todos aqueles papéis que carregavam o peso de gerações. Eu tinha uma escolha a fazer. Mas, antes que pudesse responder, o homem da pasta se aproximou e sussurrou no meu ouvido. Pense bem. Nem todos querem que a verdade venha à tona. Você pode estar em perigo. O que eu escolheria? Revelar tudo e arriscar minha vida, ou proteger minha família e viver com esse segredo para sempre? A decisão pesava sobre mim como uma rocha. Ali, cercada por documentos, lembranças e olhares de expectativa, percebi que não havia como voltar atrás. O passado da minha família estava nu diante de mim, com todas as suas cicatrizes e mentiras. E agora, o futuro dependia do que eu faria com aquela verdade. Meu pai, cabisbaixo, parecia menor do que nunca. Ele tentou se aproximar, mas hesitou, como se temesse minha reação. Filha, eu sei que errei. Sei que tentei te afastar para evitar que você se machucasse. Mas agora, só posso te pedir perdão. A irmã de Helena me olhava com compaixão. Sua mãe queria que você fosse livre desse fardo. Mas também sabia que, um dia, você teria que escolher seu próprio caminho. Peguei os documentos, o gravador e a caixa azul. Senti o peso físico e emocional de tudo aquilo. O homem da pasta preta me observava em silêncio, aguardando minha decisão. Eu sabia que, se tornasse tudo público, minha família seria destruída de vez, mas talvez, finalmente, encontrasse paz. Por outro lado, guardar o segredo significava carregar para sempre a dor da omissão. Pensei em minha mãe. Em sua carta, ela dizia para confiar nos meus instintos. Fechei os olhos por um instante, buscando sua voz na minha memória. O que ela faria em meu lugar? O que ela esperaria de mim? Eu vou contar a verdade, anunciei, com a voz firme, mesmo sentindo o medo me consumir por dentro. Minha mãe não merece ser lembrada por mentiras. E eu não quero viver uma vida construída sobre segredos. O homem da pasta assentiu, como se já esperasse essa resposta. Nós vamos te ajudar. Mas esteja preparada, a verdade tem um preço. Nos dias seguintes, entreguei os documentos às autoridades. A história da minha família veio à tona, estampando manchetes e dividindo opiniões. Meu pai foi investigado, e a rede de corrupção finalmente começou a ruir. A irmã de Helena me apoiou em cada passo, tornando-se uma espécie de guardiã do passado e do futuro. Mas o preço foi alto. Perdi amigos, parentes se afastaram, e a sensação de insegurança passou a fazer parte da minha rotina. Por outro lado, senti um alívio profundo. Pela primeira vez, não havia mais segredos entre mim e o mundo. Minha mãe, mesmo ausente, parecia mais próxima do que nunca. No entanto, em meio ao caos, recebi uma mensagem anônima: você acha que tudo acabou, mas ainda há algo que não sabe. Procure no jardim da casa antiga. Lá está a verdadeira resposta sobre sua mãe. O que mais poderia estar escondido? Eu achava que já tinha desvendado todos os segredos, mas, naquele instante, percebi que a história da minha família ainda não havia terminado. Seria eu capaz de enfrentar mais uma verdade? Ou, dessa vez, o passado finalmente me derrotaria? O peso da mensagem anônima me acompanhou durante dias. Por mais que eu tentasse seguir em frente, algo dentro de mim não permitia que eu ignorasse aquele chamado.
Era como se minha mãe, mesmo após a morte, ainda tentasse me guiar para a última peça do quebra-cabeça. E eu sabia, não conseguiria descansar enquanto não descobrisse o que estava escondido no jardim da casa onde cresci. Naquela manhã, voltei ao lar da minha infância. O portão rangeu como sempre, e o ar parecia mais denso, carregado de lembranças e de um silêncio quase sagrado. Caminhei até o jardim, onde tantas vezes brinquei, chorei e sonhei. A mensagem não dava detalhes, mas algo me dizia para procurar perto do velho carvalho, a árvore favorita da minha mãe. Com uma pá nas mãos e o coração acelerado, comecei a cavar. A cada enxadada, memórias vinham à tona, risos, festas, conversas ao entardecer. Até que, a cerca de meio metro de profundidade, bati em algo duro. Era uma caixa de metal, enferrujada, mas ainda intacta. Limpei-a com cuidado e, com as mãos trêmulas, abri a tampa. Dentro, encontrei uma pasta de couro, um envelope lacrado e um pequeno gravador digital. Sentei-me à sombra do carvalho e, com o sol filtrando entre as folhas, comecei a desvendar o conteúdo. No envelope, uma carta escrita à mão pela minha mãe. Suas palavras eram diferentes das anteriores, mais diretas, mais sinceras, quase como um desabafo final. Minha filha. Se você chegou até aqui, é porque foi corajosa o suficiente para enfrentar a verdade. Eu tentei te proteger, mas também errei ao esconder tanto. O segredo que guardei não era só sobre seu pai, Helena ou nossa família. Era sobre mim. Quando jovem, cometi erros dos quais me arrependo profundamente. O incêndio não foi apenas uma ameaça, fui eu quem o causou, tentando destruir provas dos crimes do seu avô e do seu pai. Queria salvar você e Helena daquele ciclo de corrupção e violência, mas acabei condenando todos nós ao silêncio e à culpa. Helena nunca me perdoou, e eu nunca consegui me perdoar. Mas você, minha filha, tem a chance de ser diferente. Não repita nossos erros. Ame, perdoe, mas nunca deixe de buscar a verdade, mesmo que ela doa. O gravador continha a última mensagem de voz da minha mãe, gravada pouco antes de sua morte. Sua voz, trêmula mas determinada, dizia: sei que um dia você vai entender. Eu te amo. E, acima de tudo, quero que seja livre. Livre dos nossos pecados, livre do peso do passado. Viva, minha filha. Viva sem medo. As lágrimas escorreram silenciosas pelo meu rosto. Pela primeira vez, senti que compreendia minha mãe por inteiro, seus medos, suas escolhas, suas falhas e sua coragem. Ela não era apenas vítima ou heroína, mas humana, cheia de contradições e amor. Dentro da pasta de couro, havia documentos que comprovavam que minha mãe, nos últimos anos de vida, tentou denunciar todos os envolvidos nos crimes da família. Ela reuniu provas, escreveu cartas, buscou justiça, mas foi silenciada antes de conseguir expor tudo. O funeral, do qual fui afastada, era na verdade uma forma de me proteger. Havia ameaças reais contra mim, e meu pai, mesmo com todos os seus erros, tentou me manter segura. A reviravolta final foi entender que minha mãe não era apenas uma peça no jogo de poder da família, mas a única que tentou romper o ciclo. Sua ausência no funeral não foi um castigo, mas um último ato de amor e proteção. Levantei-me, sentindo o peso do passado se dissipar, substituído por uma leveza estranha, quase libertadora. Eu tinha em mãos a verdade dura, dolorosa, mas necessária. E, pela primeira vez, estava pronta para viver minha própria história, sem medo, sem segredos. Ao sair do jardim, olhei para trás uma última vez. Senti que minha mãe estava ali, me observando, orgulhosa. E, naquele momento, prometi a mim mesma, jamais deixaria que o silêncio destruísse o que restou de nós. A verdade, afinal, pode machucar, mas também pode libertar. Se essa história te emocionou, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir que, por mais difícil que pareça, sempre vale a pena buscar a verdade. Até a próxima!